A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, eu sou o pastor André, na companhia do presbítero Gabriel, no canal Escola Bíblica, para o início de mais um trimestre. Que coisa linda, né? Espero que a sua companhia esteja aqui conosco durante esse trimestre, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Teremos a honra de aprender neste trimestre a lição que vai reger a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Olha aí, tá vendo? O comentarista da lição é o professor Ezequias Soares. Deus abençoe, professor Ezequias Soares, que Deus continue te usando poderosamente. Assim eu já passo o início ao presbítero Gabriel. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse canal e fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza que seremos edificados pelo poder da palavra de Deus, né? A lição de número 2, cujo tema é Somos Cristãos, né? É bem interessante a gente entender que existem algumas vertentes de crenças, né? E que a partir do momento em que Jesus ele veio à Terra e morreu por nós, agora somos cristãos. Acreditamos que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. O texto áureo vai dizer: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo de número 15, versículo de número 19. A verdade prática vai dizer: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos, né? Então a gente já começa a ver a partir da verdade prática que há uma distinção entre cristianismo e judaísmo. E quando Jesus ele veio, cumpriu seu ministério terreno, agora temos uma nova doutrina, que é a fé como base para a salvação. Vamos ver aqui, a introdução vai dizer: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém. Sabemos que em Jerusalém ali é a base da igreja, né? É o berço da igreja, e baseado no judaísmo, baseado na vinda de Jesus, no cristianismo, iremos entender qual que é a verdadeira característica, aspecto de um crente salvo. Passo o primeiro tópico ao pastor André, prevendo-se de contra a tendência judaica. O primeiro subtópico, subindo outra vez a Jerusalém, ao pastor André. Perfeito, presbítero Gabriel. A palavra-chave desta lição de hoje é Evangelho. Evangelho de Cristo, as boas novas de Deus para todos os gentios, porque a promessa de salvação do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Senhor, desde Gênesis capítulo 3, é para todos. Não era uma exclusividade apenas do povo judeu, não é verdade? Os judeus, uma nação eleita, escolhida, um povo que Deus ama, serviu e foi chamado para que levasse as outras nações ao conhecimento do nosso Criador, ou trouxesse novamente o homem à comunhão com Deus que haveria perdido. Louvado seja Deus. Então o Evangelho, as boas novas do Senhor, está sendo pregada e todo aquele que nele crê será salvo. Louvado seja Deus, né? Prevenindo-se contra as tendências judaizantes, é o tópico desta segunda aula, aliás, né? E o subtópico, subindo outra vez a Jerusalém. Traz como texto base aqui Gálatas capítulo 2, aonde mostra o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Aquele que Deus levantou para ir e desbravar igrejas fora de Jerusalém, ou seja, aos gregos, e na Ásia, na Europa, onde Paulo percorreu, levando o evangelho aos outros povos que não eram os judeus. E em Gálatas capítulo 2, Paulo vai em uma chamado de Deus. O texto sagrado diz que não foi uma convocação dos pais da igreja em Jerusalém, porque anos antes
um período anterior, em Atos capítulo 15, houve um concílio e Paulo foi convocado para estar ali, e o debate era a circuncisão ou a incircuncisão, mas neste caso não. Em Gálatas capítulo 2, o próprio Paulo ele vai dizer que foi uma revelação de Deus, no versículo 2 do mesmo capítulo 2 da carta aos Gálatas. Foi uma revelação de Deus para que ele estivesse ali. Houve então uma necessidade do apóstolo Paulo estar ali, reafirmando o evangelho da graça. Mais uma vez, estava no meio, no seio da igreja, os judaizantes, aqueles que se diziam praticantes da lei do judaísmo, mas não praticavam. E pior, pregavam a heresia de que aqueles que não seguissem à risca as leis judaicas não se salvariam. E nós sabemos que o evangelho, ele é o evangelho da graça de Cristo, né? O favor não merecido, louvado seja Deus. Olha aí o que diz o subtópico. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, o apóstolo Paulo sobe novamente uma segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, como eu já havia dito, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas, porque o apóstolo Paulo, desbravador de igreja, levantado por Deus, como eu já disse, para pregar aos outros povos, ele sempre voltava das viagens missionárias e prestava contas a Jerusalém, não é isso? Aqueles que eram antes dele, né? Ao qual Paulo prestava muita honra e respeito, né? E tinha que trazer o relatório das suas viagens missionárias, mas no contexto aqui não foi esse o motivo, ok? E aqui esse subtópico nos ensina que nós não podemos confundir essa visita de Paulo com a ida que ele fez ao concílio de Jerusalém, que foi lá em Atos capítulo 15. Se você ler lá em Atos capítulo 15, o apóstolo Pedro ele se levanta, inclusive, para falar, e ele diz que Deus concedeu o evangelho da graça, que nós não podíamos, ele vai dizer, nós não podemos colocar um fardo, um peso sobre a vida dos novos convertidos que eles não podem cumprir. Tem uma lidinha lá depois em Atos capítulo 15 a respeito deste concílio que tratava, né, do peso, né, da lei que alguns judeus estavam impondo sobre os novos convertidos. Louvado seja Deus. A Epístola aos Gálatas foi escrita antes desse referido concílio, ok? Pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, certo? Que era a circuncisão e a incircuncisão. Você, professor, explica aí para os seus alunos o que é a circuncisão. E, por sua vez, a incircuncisão são aqueles que não são circuncidados, não é verdade? Então você vai ver aí que era um princípio judaico da antiga aliança, a circuncisão dos homens que marcava e demonstrava que era o povo separado de Deus. Ok? Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Só quero pontuar algo aqui, que em Atos capítulo 11, versículo 26, está escrito que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O tema principal desta aula é Evangelho e, por sua vez, somos cristãos, não é verdade? O embate aqui era aquele que se converteu a Cristo precisava adotar os costumes judaicos? Existiam os judeus messiânicos, aqueles que se convertiam e ainda praticavam os costumes, mas existiam aqueles que, inclusive, Tiago vai dizer que perturbavam a fé cristã, ou seja, aqueles que diziam que para ser salvo tinha que ser cristão, mas tinha que obedecer à lei também. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Eu já passo então o segundo subtópico ao presbítero Gabriel, o objetivo da reunião. Glória a Deus. Esse subtópico trata-se do objetivo da reunião que aconteceu, né, um concílio em Jerusalém. Conforme está escrito em Atos capítulo 11, versículo do 27 ao 30, vemos que o objetivo dessa visita não era tratar sobre esse tipo de assunto na igreja, mas sim levar mantimentos aos irmãos de Jerusalém. O pastor André ele pontuou bem aqui o fato de que a gente não deve confundir essa reunião de Atos capítulo de número 11 com a reunião de Atos capítulo de número 15.
vemos uma reunião, um debate em Atos capítulo de número 15, né? De um lado vemos algumas pessoas defendendo o cumprimento da lei de Moisés, a circuncisão e algumas outras leis vindas direto de Moisés. Do outro lado, vemos Pedro deixando bem claro que a salvação é baseado exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 15, versículo de número 9, Pedro diz: "E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, ou seja, judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração." Então a gente vai ver que não há distinção entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que Deus ele veio e quebrou a barreira da separação, né? Versículo de número 11: "Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles foram." A partir do versículo de número 12 também vemos Tiago, líder da igreja primitiva, defendendo a ideia de que a salvação não é pelas obras da lei, mas sim pela graça no Senhor Jesus Cristo. A graça, o favor imerecido. Não merecemos, mesmo assim, através do sangue de Jesus, temos direito à salvação. Marcos, capítulo de número 16, Jesus ele dá a incumbência ali, a responsabilidade de pregar a palavra, e ele vai dizer que um dos requisitos para a salvação, se não o principal, é a fé em Jesus Cristo. A gente vai ver na Bíblia bem claro que não há mais a necessidade do cumprimento das leis cerimoniais. Até porque a Bíblia vai deixar bem claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No Antigo Testamento, o cordeiro sem mancha, sem mácula, apontava para Jesus, e Jesus ele foi o Cordeiro Supremo que levou todos os nossos pecados, como diz Isaías 53, versículo de número 5, que Jesus ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a gente vai ver em todo o contexto histórico que a dispensação mudou. Eu aconselho você, professor, você, aluno, a estudar sobre dispensações. São períodos de tempo em que Deus ele trata com o ser humano. Deus ele começa a dispensação da lei dada por Moisés a partir do Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus ele chama Moisés ali, dá os decálogos ali, as leis, né? Começa ali a dispensação da lei, mas a partir do ministério de Jesus ele traz agora uma nova doutrina: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? A fé em Jesus Cristo é o suficiente para a salvação. Por isso o próprio Jesus ele vai dizer: eu não vim abrogar, ou seja, eu não vim parar a lei, mas cumprir. Cumprir ali no grego é completar. Jesus ele veio trazer um complemento. Aquilo que a lei não podia fazer, Jesus ele fez na cruz do Calvário. Passo o terceiro subtópico ao pastor André, Tito e a circuncisão. Perfeito, presbítero Gabriel. Tito e a circuncisão. O presbítero Gabriel trouxe aí o objetivo da reunião no segundo subtópico, e no terceiro subtópico dá-se continuidade a essa reunião. Tito e a circuncisão. Ao chegar na reunião, e Deus deu ao apóstolo Paulo, como nós já vimos no primeiro tópico, uma revelação de que ele deveria ir tratar deste assunto urgente, porque estavam ali no meio algumas pessoas, né, alguns judeus, deturpando o evangelho de Cristo, na verdade, colocando fardo que não precisava, na verdade, para os novos convertidos. Esse subtópico 3, que fala Tito e a sua circuncisão, vai dizer assim, Barnabé, começa falando de Barnabé, o companheiro de Paulo, homem sábio, cheio do Espírito Santo, que sempre orientou Paulo, já estava na igreja antes de Paulo, é um dos anciões da igreja, e que fazia muitas viagens missionárias com o apóstolo Paulo, de certo, dois grandes obreiros que se deram muito bem ali, não é? E esse subtópico vai dizer que Barnabé era judeu. Sim, seu nome aparece 3 vezes neste capítulo 2 da carta aos Gálatas.
Já no versículo 1, Gálatas 2:1, está escrito: e foi Paulo com Barnabé e com Tito, louvado seja Deus, está bem claro lá, ó. Depois, passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também consigo Tito. E aqui esse subtópico vai deixar claro: Barnabé era judeu, Tito era grego, não é verdade? Quando Paulo chega nesta reunião em Jerusalém, a presença de Barnabé, diz aqui o subtópico, não era um problema, pois ele era judeu. Então nós já vamos observar que a presença de gentios já convertidos, no caso de Tito, ele era um obreiro já, na verdade, um discípulo de Paulo, ao qual Paulo enviava suas cartas. Nós temos cartas de Paulo a Tito, levando orientações às igrejas. Então nós podemos entender que Tito já era um grego convertido a Cristo e bem avançado já, discipulado, né, já obreiro da casa do Senhor. E nesta reunião aqui o subtópico vai dizer que a presença de Barnabé não era um problema. A de Tito talvez causasse algum conforto, e ocasionou, porque eles queriam que Tito se circuncidasse. Olha aí. E Paulo vai resistir aos irmãos. Então, a ida de Paulo até esta reunião foi para dar um basta neste problema que estava já perdurando há muito tempo no meio da igreja do Senhor, que era as exigências dos judeus concernente às leis da antiga aliança. Nós sabemos que o nosso Senhor deixou claro que ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, continuando aqui no subtópico, é bem claro, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus, ou naquela reunião, não é verdade? Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Olha aí. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo quando Paulo afirma para nós suportarmos os fracos na fé. É isso? Aqui o subtópico continua dizendo que Paulo ele teve que circuncidar Timóteo, mas Timóteo era judeu por conta que sua mãe era judia, né? O pai não, mas a mãe era judia. Mas no caso de Tito, Paulo resistiu. Paulo não quis circuncidar a Tito para acabar de vez com este embate, na verdade, com esses questionamentos, com essa introdução do judaísmo no cristianismo, que não é bom, não é isso que o Senhor ensinou aos seus apóstolos, e Paulo, como um apóstolo do gentio, estava tendo muito embate com relação a isso, até mesmo com um apóstolo chamado por Deus e por Cristo, Pedro, não é verdade? Mas isso foi colocado um basta, e foi por isso que Deus enviou e revelou que Paulo deveria ir novamente para tratar deste assunto tão importante da igreja do Senhor. No entanto, nesta reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Está lá no versículo 5, que Paulo disse: eu não cederei nem por uma hora. Não é isso? Isso por duas razões. Primeiro, Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do evangelho, o futuro do próprio cristianismo. Então vejamos aí nesse subtópico que nesta reunião aí, bem calorosa na verdade, Paulo ele defendeu a fé cristã, ok? Nós podemos até fazer aqui uma comparação com a igreja hoje, porque quando nós recebemos às vezes um novo convertido na igreja, ele chega com a fé fingida do mundo, né? Ele ainda faz o sinal da cruz, sim, ele ainda talvez é devoto de um santo, e nós respeitamos, mas entendemos pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nenhum santo pode salvar ninguém, nem santo, nem anjos, por mais santo que tenha sido aqui na terra. Com diz respeito à salvação, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ou vir ao Pai se não for por Cristo, ok? E aí nós vamos discipular essa pessoa para ela tirar os costumes, né? De fazer sinal da cruz, de falar nome de santo, de anjo, não é verdade? Assim aconteceu aqui. Paulo estava mostrando que o Evangelho de Cristo, ele não precisa ser judaizado, ok? Assim eu já passo então
o segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja, subtópico, o espanto do apóstolo, ao presbítero Gabriel. Amém, glória a Deus. Esse subtópico vemos que os cristãos em Gálatas, eles tinham afastado da fé verdadeira, né? A gente vai ver que eles tinham se distanciado da fé verdadeira. Atos capítulo de número 16 nos mostra que Paulo fundou a igreja de Gálatas em sua segunda viagem missionária. Paulo foi ali, pregou a palavra do Senhor, mas depois que Paulo saiu daquele lugar, a influência do judaísmo, né, começou a tomar conta, e agora os irmãos estavam abandonando a fé verdadeira. E Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas corrigindo esses erros e afirmando a verdadeira fé, que Jesus, ele é o único e suficiente Salvador, que Jesus, ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, né? E deixou aí responsabilidade sobre santificação, pregação. E Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 8, Paulo diz: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo, descer do céu e anunciar outro evangelho, que não seja esse a qual eu e os irmãos estão pregando, que seja anátema ou amaldiçoado. Então aqui está um grande exemplo para nós hoje, né? Que não há outro evangelho, né? Se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho, que esse seja amaldiçoado, porque Deus, ele não muda. E o que vemos hoje em dia é doutrinas mentirosas, né? Naquele momento ali, o que estava predominando para influenciar os cristãos aos erros, a gente vai ver que era o judaísmo, né? O judaísmo estava tomando conta daquele lugar com irmãos que não provinha ali do Senhor, mas a gente vai ver que hoje em dia também tem muitas pessoas que pregam um falso evangelho, um falso evangelho, um evangelho mentiroso. E o que a gente vê muito hoje, né, eu bato nessa tecla novamente, porque o que vem crescendo muito é esse evangelho fácil, né, da porta larga, da hipergraça, dizendo que não é necessário santificação, não é necessário relacionamento com Deus, não é necessário vida espiritual, não é necessário se preocupar com relação ao pecado, mas não é isso que a Bíblia diz. Quando lemos Romanos capítulo de número 12, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, no versículo de número 14, vai dizer: santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vemos que Paulo, ele vem argumentando contra o judaísmo, mostrando que agora não estamos sobre o jugo da lei, mas sobre o livramento, né? Sobre a liberdade em Cristo Jesus. Se você crê em mim, né? Como diz a palavra, rios de água viva correrão do seu ventre, né? A Bíblia deixa bem claro que em Jesus, na graça, somos livres. O próprio Jesus, ele vai dizer, né? O próprio apóstolo Paulo, melhor dizendo, vai dizer: Jesus, ele se fez maldição por nós, né? A Bíblia deixa bem claro ali que aqueles que não cumpriam pelo menos toda a lei era maldito, e isso ninguém conseguiria fazer, ninguém era perfeito, mas Jesus, ele veio com a graça, né? Tirando o pecado, aquilo que a lei não podia fazer, né? Porque a lei é como se fosse um espelho, você conseguia identificar o pecado em você, mas não conseguiria fazer nada para mudar isso. Mas Jesus, ele veio com a graça, né? E dizendo: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André. Quem era os judaizantes? Quem eram, né, os judaizantes? Esse termo é expressado uma única vez, não a palavra em si, judaizantes, nós vamos ver aqui no versículo 4, no Novo Testamento, mas essa prática, né? Quem eram essas pessoas? Esse termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Olha aí, o termo grego é iodaizo, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos
judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento em Gálatas 2,14. Vamos observar que não aparece o termo em assim dizendo, né, o termo judaizantes, mas olha o que diz lá em Gálatas 2,14. Mas, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, mas quando vi que não andavam bem, olha aí, Paulo viu o quê? Que eles não andavam bem, ou seja, eles diziam ser judeus, mas não estavam cumprindo na sua totalidade a lei judaica. Então Paulo vai dizer, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. E aqui foi forte a declaração do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo disse, olha, eu vejo que vocês não estão andando conforme o Evangelho de Cristo foi ensinado. Não é verdade? Até me expressei errado aqui, desculpa. Paulo aqui não estava afirmando que eles não estavam andando conforme o judaísmo, mas conforme o Evangelho de Cristo. Porque aqui o embate desta reunião era mostrar aos judeus convertidos de que a graça de Cristo bastava e não precisava o cumprimento da lei. Nós vamos entender aqui que lei é uma coisa, costumes é outra. Os costumes judaicos são aplicados até hoje. Existem os judeus messiânicos, vamos ver um pouquinho mais para frente, que são cristãos messiânicos. Por quê? Judeus messiânicos porque são judeus que se converteram a Cristo. Então tem lá até hoje as suas festas, seus costumes, isso não é problema. Um judeu aceitar Cristo e ter os seus costumes. O que não pode é um gentio adotar os costumes judaicos. Vamos ver mais para frente aí. Então olha o que diz o versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Paulo diz, eu disse para Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Olha, a reunião pegou fogo aí, né? Em outras palavras, acho que Paulo estava dizendo, nas escondidas eu sei que você anda comendo umas costelinhas de porco, dizendo aí que é judeu, mas está vivendo como gentio. A reunião pegou fogo aí, porque estava impondo aí uma carga muito pesada aos novos convertidos, não é isso? Vamos continuar aqui para terminar. Esses judaizantes que não praticavam o Evangelho e queriam impor as leis, principalmente a circuncisão da antiga aliança, também eram chamados de falsos irmãos. Olha aí, tá vendo? Muito forte isso. Imagine alguém se converte a Cristo, como o nosso pastor presidente sempre fala, é um desperdício para a pessoa. Ela vem, aceita Cristo, ela não vive o cristianismo, não é verdade? E nem desfruta do mundo, fica no meio do caminho. Era o que estava acontecendo aqui. Não praticavam a lei em sua totalidade, porque é muito difícil, e nem viviam o Evangelho na sua plenitude. Ou seja, ainda ficavam ali sendo legalistas, tentando impor essa carga pesada aos novos convertidos, dizendo que se eles não praticassem a lei, também não seriam salvos, né? Ou seja, era uma heresia introduzida na igreja. Vamos aqui terminar. Então diz aqui que eles também eram conhecidos como falsos irmãos, se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe, chegavam nas cidades, nas igrejas, e diziam, nós somos enviados pela igreja mãe, nós viemos aqui dizer que vocês estão falhando, vocês precisam adotar o judaísmo aí. Mas há algo muito importante lá em Atos capítulo 15, no versículo 24, o próprio Tiago disse, olha, eu não tenho enviado ninguém não, esses aí são perturbadores. Olha aí, então eles são falsos obreiros, falsos irmãos que estavam perturbando, não é verdade, e não respeitando a fé salvífica em Cristo Jesus. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes, está vendo aí? Aí a expressão judaizantes, né? Se diziam judeus, não praticavam a lei, nem viviam o cristianismo e por outro lado perturbavam a fé dos irmãos. Louvado seja Deus. Esses eram então os judaizantes, ok? Já passo aí o terceiro subtópico ao presbítero Gabriel, clima de tensão na reunião, hein, presbítero? Glória a Deus. Aqui a gente vê, né, bem claro, né? Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, e o apóstolo Paulo defendia isso, é bem interessante.
que o apóstolo Paulo ele foi muito usado por Deus ali para combater contra, porque o que estava em jogo ali era a liberdade cristã. Uma vez não defendendo essa liberdade, eles seriam ali perseguidos, como foram, né? Mas eles não deixaram de defender a sua fé. Esse subtópico realça dois fatos que é muito importante a serem observados. Primeiro, a luta do apóstolo Paulo para defender a verdade da fé. Eu e você, nós fomos chamados para defender essa verdade, esse evangelho, né? É bem interessante que 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Olha que lindo, né? Você foi liberto, você foi transformado, você foi curado, para que você venha anunciar e defender essa libertação, essa cura, essa transformação que aconteceu na sua vida, né? Vemos que o apóstolo Paulo, ele se incomoda com essa situação, e nós que acreditamos na verdade do evangelho devemos pregar sempre, né? E se incomodar com esse tipo de coisa, né? Estamos aqui pregando a palavra do Senhor e anunciando no YouTube. Por quê? Porque a gente se incomoda com esses falsos ensinos de falsos mestres, principalmente muito na internet, bombardeando com falsos ensinos, dizendo que não é necessário estar na igreja, não é necessário congregar, não é necessário santificação, que Jesus ele já levou tudo na cruz do Calvário. Estamos aqui porque não nos conformamos, né? Paulo ele diz: não se conformeis com este mundo. Então, se estamos aqui é porque acreditamos na verdade desse evangelho, e como o apóstolo Paulo pregamos também contra a mentira. É necessário entendermos também que Efésios capítulo de número 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado e potestade. Por isso nós que não aceitamos esse tipo de coisa, devemos também dobrar o nosso joelho no chão e orar contra esses falsos ensinos, né? Orar para que o evangelho venha a ser propagado, e também compartilhar os vídeos na internet, né? Por isso, compartilha esse vídeo, manda para o máximo de pessoas o possível. O segundo fato que devemos observar é os falsos profetas que estavam infiltrados no meio do povo. Se você ler esse subtópico, você vai ver, né, que os falsos profetas eles estavam infiltrados no meio do povo. E é isso que acontece muito nos dias de hoje. Muitas das vezes uma pessoa tem uma interpretação equivocada com relação à palavra do Senhor, não fica falando para muita gente, mas no particular com o seu amigo ele diz: não é pecado beber, não é pecado fumar, não é pecado fazer isso. Por isso que nós devemos ter o discernimento espiritual para que a gente venha falar, né? Mateus capítulo 13, versículo 30, Jesus diz: deixai os dois crescerem juntos até o dia da ceifa. E quando chegar o dia da ceifa, dizei aos ceifeiros: traga para mim o trigo, colocai no celeiro, e o joio joga no fogo e queima, né? Então a gente vai ver Jesus ele deixando bem claro que na onde está o joio também está o trigo. Então a gente deve pregar contra. Cabe a nós identificar essas pessoas e proteger, né? Jesus bem dizia que esses homens, né, por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por isso, nesse subtópico deixa bem claras as duas preocupações do apóstolo Paulo: pregar contra os falsos profetas e nos mostrar que no meio de nós muitas vezes pode ter pessoas que têm interpretação equivocada com relação à palavra do Senhor, e pregar contra esse tipo de coisa, né? Passo aqui o terceiro tópico ao pastor André: a tendência judaizante hoje. O primeiro subtópico: o mesmo evangelho. Perfeito, presbítero Gabriel, o mesmo evangelho. Você falou bem claro aí, explanou muito bem a respeito de interpretação, na verdade. Então, o evangelho é um só. Você citou em Gálatas 1:8, na verdade, Paulo disse: nós, ou os anjos,
se pregarmos aí outro evangelho, não é verdade? Que não seja o que Deus, o Senhor, mandou e deixou, que seja anátema, né? Ou maldito, maldição. Então o evangelho é um só. O texto de Gálatas capítulo 2, no versículo 7, Paulo usa uma expressão assim: olha, me foi confiado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Aqui não significa que há dois evangelhos, vamos entender e deixar bem claro isso, né? Porque hoje tem gente dando várias interpretações por falta de leitura, conhecimento, na verdade, ou até mesmo maldade mesmo, tentando introduzir uma doutrina contrária, na verdade, àquela que diz, como você bem deixou claro, em que pode tudo, não é verdade? Então estão distorcendo as escrituras aí, mas a Bíblia diz que já surgiriam homens amantes de si mesmo, não é verdade? Com comichões em seus ouvidos, distorcendo a verdadeira doutrina. Paulo já deixou claro isso na carta a Timóteo, e nós sabemos que a apostasia, que é um sinal da vinda de Cristo, que chegará a muitas igrejas, nós sabemos que a igreja verdadeira não vai permitir isso, será através das doutrinas fáceis, não é verdade? Então, quando Paulo declarou que lhe foi confiado o evangelho da incircuncisão e a Pedro da circuncisão, ali não estava querendo dizer, diz esse subtópico 1 aqui do tópico 3, que havia dois evangelhos, mas sim missão diferente. O texto é bem claro lá em 1 Timóteo 2,7, que diz que Paulo foi constituído pregador apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, a missão do apóstolo Paulo, quando foi chamado ali no caminho de Damasco, na verdade, aonde o servo de Deus ali que foi enviado ficou até com medo de ir lá orar por ele, né, o Ananias, na verdade, aonde Deus declara que aquele era um vaso escolhido de Deus para uma missão específica, pregar aos outros povos, na verdade, cumprir o que está escrito lá em Atos, que a palavra de Deus não ficaria só em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, não é verdade? E Deus chamou o apóstolo Paulo. É como eu falo sempre, missionário é um ser maravilhoso e missionário, né, e especial. Não é qualquer um que deixa tudo e vai para um lugar remoto, para uma aldeia indígena, para um país como a Índia, a África, país que não tem luxo a oferecer, não é verdade? Ou países frios espiritualmente, frio também congelante, como esses países da Europa, para pregar o evangelho, né? Por isso que o missionário é um ser diferenciado e precisa ser cuidado e abençoado por nós. Então ore e ajude a obra missionária. Paulo foi levantado para pregar aos incircuncisos, ou seja, aqueles que não precisavam se circuncidar, os gentios que viriam para a igreja e seriam o quê? Seriam enxertados na videira, não é verdade? A palavra de Deus, ela mostra que nós somos enxertados na videira. Olha o que diz Romanos capítulo 11, versículo 17. Alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertados, feitos participantes da raiz. E aí Deus vai falar para a gente não se gloriar por causa disso, porque Deus tem um grande amor para com a nação judaica, é verdade, para com o povo judeu, ainda tem uma grande obra a fazer lá. Eu estava falando com a minha esposa hoje a respeito desta aula, e eu disse, se você olhar para a nação de Israel hoje, você vai ver lá judeus ortodoxos, você vai ver lá judeus messiânicos, que são aqueles que aceitaram Jesus, você vai ver lá perdidos, porque lá em Israel você vai ter raves, tem droga, tem festas, então tem os perdidos lá, que não é nem judeu ortodoxo, que obedece à lei, nem judeu messiânico que aceitou a Cristo. Então Israel está na condição de uma nação que precisa aceitar Jesus, como todas que precisam passar por Cristo, ok? Então, como Paulo foi chamado para pregar aos gentios, Pedro teve a missão de mostrar para os judeus o evangelho de Cristo. Então Pedro ele se atrapalhou um pouquinho ali no começo, porque até ele mesmo começou a também introduzir aí alguns rituais mosaicos, na verdade, de Moisés, da lei, para o povo, até que
Paulo teve que intervir. Não, Pedro, eu sei que você é apóstolo, é antes de mim, é servo, é grande, é chamado, mas não precisa, meu filho, não é verdade? Sim. Não precisa desse cumprimento de lei aí para ser salvo, né? Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes, louvado seja Deus, ok? Então já falei aqui, o compromisso de Paulo era para com os gentios, o de Pedro para com os judeus, ok? E o evangelho, ou melhor, a primeira epístola a Timóteo 2,7 diz que Paulo foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então não há dois evangelhos, há um só. Foi ali com propósitos diferentes para colocar ordem na igreja. Eu já passo então o segundo subtópico, o perigo da doutrina judaizante, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Esse subtópico vai enfatizar o perigo do judaísmo invadindo o cristianismo naquele tempo. Um dos perigos era a perda da liberdade religiosa, né? Uma das coisas que eu enfatizei no subtópico anterior. Todos nós sabemos que muitos judeus não acreditavam em Jesus e até hoje muitos deles não acreditam. Então eles tentaram, né, de todas as formas, judaizar o cristianismo, tentando implantar a circuncisão e muitas outras leis cerimoniais, costumes, realmente tentando judaizar, trazer o judaísmo e tentando aí de alguma forma ofuscar o cristianismo. Mas em Gálatas capítulo de número 5 e Romanos capítulo de número 4, Paulo fala que a circuncisão não é mais necessária para a salvação. É bem interessante que toda a carta aos Gálatas a gente vai ver Paulo ele enfatizando esse fato de que não é mais a circuncisão que é um dos aspectos da salvação. Mais para frente a gente vai entender que a circuncisão agora não é um aspecto exterior, mas um aspecto interior do homem, que é o coração. Mateus capítulo 15 e Romanos capítulo 2, Jesus e Paulo falam da circuncisão, né? Trazendo uma metáfora, como eu disse. Agora, a circuncisão não é uma marca exterior, mas uma marca interior, né? A Bíblia vai deixar bem claro: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É bem interessante que quando a gente lê a carta do apóstolo Pedro, né, ele vai dizer: o enfeite dela não seja no frisado de seus cabelos, nem no uso de joias de ouro, nem na compostura de suas vestes, mas em um coração coberto, em um corruptível traje de um espírito quieto e manso, que é agradável aos olhos de Deus. Pedro aqui entendendo agora o evangelho, a nova dispensação, a graça, que não é mais um aspecto interior que mostra que você é um verdadeiro cristão, mas agora conhecereis as árvores pelo fruto, né? É um aspecto exterior, como diz Gálatas capítulo de número 5. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Filipenses capítulo 3, versículo 2 e 3, Paulo critica os que insistem na circuncisão como requisito para a salvação. Então a circuncisão não é um requisito para a salvação. Paulo ele critica essas pessoas que estavam pregando dessa forma em Filipenses capítulo 2, né, capítulo 3, versículo 2 e 3. Outro perigo do judaísmo também era a questão de ofuscar o evangelho. Mas a gente vai ver que isso nunca iria acontecer, né? Exatamente. Nunca iria acontecer. No capítulo de número 1 de Atos a gente vai ver que há uma promessa. No capítulo 2 a promessa se cumpre, o Espírito desce. Homens são cheios do Espírito Santo, começa a pregar o evangelho. Em Atos capítulo de número 5 é interessante que os apóstolos, os irmãos foram levados até o sinédrio para ali serem julgados por aquilo que eles estavam pregando. Mas é bem interessante uma fala que ficou para a história da igreja de Gamaliel. Gamaliel ele diz: se essa obra for do homem, não vai persistir, não vai continuar, deixa esses homens ir. Mas se for de Deus,
nada podeis fazer. Glória a e Deus. Não é à toa, né, que até hoje, passados-se mais de 2000 anos, o evangelho está sendo pregado, porque o dono da igreja tem nome, Jesus. Jesus, ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André: as práticas judaizantes atuais. As práticas judaizantes atuais, né? Por que atuais? Porque as práticas seguem-se até hoje. Por quê? Porque são costumes, não é verdade? São, na verdade, uma tradição. Então, tradição, ela segue-se. Se você for na Índia, eles têm as tradições deles. Se você for no Peru, tem as tradições deles. E o povo judeu também mantém as suas tradições até hoje, né? Então, esse subtópico vai dizer, a prática judaizantes atuais. Elas são, basicamente, primeiro, a guarda do sábado. Os judeus guardam o sábado. Uma observância rigorosa do kashrut, é um termo hebraico para as leis dietéticas, né? Ou seja, aquilo que pode ou não pode comer, que os judeus obedecem, ok? O judaísmo. A liturgia na sinagoga, o uso do shofar, que é aquela trompa, aquele instrumento feito de chifre de carneiro, né, que eles usam para tocar na cerimônia, o uso do talit, ou seja, aquele manto, aquele chale que é usado ali para o momento da oração, talit, né? Então, shofar, talit, ok? As leis dietéticas, o que pode, o que não pode se comer, ok? E também o kippar, né? Ou o solidel, que os judeus os religiosos usam sobre a cabeça, o kippar, não é verdade? Então, os judeus, primeiro, os judeus messiânicos, principalmente lá em Israel, eles seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário, ou seja, tem amparo na Nova Aliança, no Evangelho. O apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro lá em 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 18, a parte A, está escrito assim, é alguém chamado estando circuncidado, ou seja, já havia feito ali aquela pequena cirurgia, né, que era a circuncisão, fique circuncidado, até porque acho que não dava para voltar, né? Então, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e a cultura. E o não-judeu, da mesma forma, Paulo vai dizer na parte B do versículo ainda, 1 Coríntios 17, ou 7, 18, ele vai dizer assim, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide, ok? Então, ou seja, não precisava, porque a graça nos basta, louvado seja Deus. Uma pessoa chegou na igreja, por exemplo, hoje, já foi batizada em outra igreja. A gente sabe que tem aí umas heresias por aí que a pessoa chega lá e tem que se batizar de novo. Contrapondo que a Bíblia diz que basta um só batismo, não é verdade? Então tem alguns celeiros aí que estão pregando heresia, né? Chegou lá, tem que batizar de novo, tem que fazer isso de novo, sendo que o preço que foi pago na cruz já basta, na verdade. A cédula que era contra nós, o Senhor pagou, louvado seja Deus. Não precisa ficar impondo aí um fardo pesado, não é verdade? Então tá aí, Paulo deixando claro que a pessoa chegava na igreja já circuncidada, amém. Chegou, incircunciso, não precisa se circuncidar, ok? Então aqui o tópico vai nos ensinar, e aí você pastor que está começando agora, novo ainda no ministério, é um erro, o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo, né? Então tem crente hoje querendo usar kippar, não é verdade? Eu me converti ao judaísmo, aí tudo bem, né? Você se converteu ao judaísmo, você vai ser um judaizante, as práticas aí, porque parece-me, na verdade, que é autorizado, você pode se converter ao judaísmo e querer praticar as leis judaicas, mas você como cristão não precisa usar kippar, não é verdade? Sim. Não precisa adotar os costumes judaicos. Olha o que Paulo disse em Romanos 14, capítulo 14, versículo 3 e 4. Ora, quanto aos que estão enfermos na fé, recebam sem contenda. Ou seja, a pessoa que era enfermo na fé, a pessoa chegava ainda na igreja com os costumes lá de fora.
Paulo diz, receba eles sem contenda. Sim. Por isso existe os discipulados na igreja hoje em dia. A gente Sim. vai ensinar a pessoa o que é orar, né, o que é jejuar, as práticas do cristianismo, mas sem Sim. contenda, sem criticar. E Paulo continua dizendo. Aí Paulo vai explicar algo muito importante. Ele diz assim, olha, o que crê que de tudo pode comer e o outro que é fraco não come legumes, ou o que come não despreza o que não come, porque Deus o recebeu por seu. Então ali Paulo começou a ensinar, olha, chegou na igreja, o judeu não tem costume de comer tal coisa. Tudo bem, respeite ele, porque Deus ama ele também. Então o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai levar este evangelho da doutrina das epístolas às igrejas, mostrando que o evangelho de Cristo não tem fardo, porque na verdade nós somos libertos sim do fardo do pecado que nos aprisionava. O resto são costumes. Quando o missionário chega na Índia, ele obedece e respeita os costumes indianos, não é verdade? Quando chega em outro país. Mas o que não podemos é levar sobre nós o fardo, ok? Então houve-se até um rumor aí de que uma igreja, não vou citar nome aqui no Brasil, estava pensando em fazer sacrifício de animais no altar, né? Não foi adiante aí porque houve um movimento do Conselho dos Pastores aí que disse que seria uma calúnia, um absurdo, não é verdade? Mas enfim, até a vinda de Cristo, nós sabemos que a apostasia vai entrar na igreja e infelizmente muitas coisas piores hão de vir aí em muitos celeiros chamados cristãos, né, mas que não são na verdade. Eu já passo a conclusão ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. A conclusão vai dizer que a reunião do concílio ali não foi favorável aos judaizantes, né? No desdobramento ali da reunião, tanto Pedro como Paulo, como o Tiago, que era o líder ali da igreja, a gente vai ver que eles pregaram contra essa prática, entendendo que a dispensação mudou, né? Não viviam agora sobre o jugo da lei, mas sobre a liberdade da graça trazida por Jesus, né? Todos aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. E não foi favorável a eles, né? Saíram daquela reunião, entendendo que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. E não é necessário mais a guarda do sábado, não é necessário mais circuncisão, não é necessário mais sacrifício, porque a circuncisão agora, como eu já disse, não é uma marca exterior, mas uma marca interior, no coração. Tanto também o sacrifício, o próprio Jesus agora foi o Cordeiro Supremo. Jesus ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todo o sacrifício que tinha no Antigo Testamento, no período veterotestamentário, apontava para aquele que seria o Cordeiro Supremo, que Jesus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, a fim de que eu e você venhamos ter liberdade nele. Não é isso, pastor André? Perfeito, presbítero Gabriel. É uma pergunta interessante aqui nas perguntas e respostas. Você, professor, com certeza faça aí as perguntas e respostas aos seus alunos, né? Qual a diferença entre o judeu messiânico e o cristão judaizante? Né? O judeu messiânico, principalmente o judeu lá, não é verdade, em Jerusalém, que aceitou a Cristo, ele vai ter ali os seus costumes, ainda as práticas dos seus costumes, não é verdade? É claro que eu acredito que a circuncisão não é viável, mas, por exemplo, a que me veio aqui na mente, né, vai ter as festas, né? Tem as festas judaicas lá até hoje. Sim. O judeu comemora lá a festa das tendas, né? Que eles até colocam tendas fora do arraial ali da cidade, na verdade, trazendo à memória o tempo em que os seus antepassados viveram como nômades no deserto, na verdade. Então aí vai lá um gentil que aceitou Jesus, usar essa prática, cabe? Não cabe, até porque o seu antepassado não foi nômade no deserto, então não existe isso. Você que aceitou a Cristo, não queira ser um cristão judaizante. Um judeu messiânico ainda é aceitável que ele use das práticas dos judeus, né? Nós temos hoje muitos judeus que até vieram para o Brasil, tiveram filhos aqui, voltaram para lá, então são judeus brasileiros judeus. Sim.
que adota ali os costumes, na verdade, judeus, que são costumes maravilhosos, que você observa que tem muito temor de Deus, né, nos costumes judaicos, mas não cabe a um cristão ser um cristão judaizante, né? Então, pelo amor de Deus, você que aceitou a Jesus aí, não vai querer aí se circuncidar, usar os costumes judaicos, que é para o povo judeu. Deus tem uma obra linda e Cristo também de salvação para com eles. Gostou da primeira aula? Então, não se esqueça que a semana que vem nós estaremos aqui, aliás, essa é a segunda aula, né? Semana que vem estaremos aqui com a terceira aula, defendendo então a fé cristã. Ok? Você que é cristão de fato, não perca nenhuma aula desse trimestre, porque tem tanta gente que se diz cristão, mas não sabe nem a fé que defende. Então, nesse trimestre, nós vamos aprender de fato a fé que nós defendemos, né? Alicerçados em que fé nós estamos. Ok? Tem tanto cristão aí que, na verdade, é um cristão religioso. Ele não tem assim uma intimidade com Deus, não sabe entender ainda que ser cristão é ter uma comunhão profunda com Deus, é viver milagre, e nós vamos estudar tudo isso nesse trimestre, aprendendo a defender a fé que nós vivemos de fato, ok? Dê o joinha, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com o maior número de pessoas, para que o YouTube entenda que esta aula, este canal está sendo útil e possa alcançar centenas de milhares de vidas através do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.